Graça e paz. E aí, Michel? Consegue me ouvir, Michel? Ô, meu chefe, tudo na paz? Consigo sim. Peraí que eu tô ligando o notebook aqui que ele desligou sozinho. Um minutinho. Pega pra mim o carregador lá. Peraí. Eu vi o Kaique aqui na live. O notebook tava ligado aqui, do nada desligou. É. E se dá uma encostadinha de forte nele, ele já desliga. Forte, nem gostei. Por enquanto só nós dois? Acho que o Kaique também tá na live ali. Você quer que eu comece, Michel, fazendo oração? Peraí. Pode? Dá o tempo de eu abrindo aqui as coisas. Live aqui, né? Cortado? Assim eu fico cortado pra você? Assim eu fico cortado pra você? Aqui não aparece nenhuma imagem. Não tá aparecendo meu rosto? Não. E agora? Também não. Vê se tá aparecendo no seu vídeo. Quem tá falando? Ô, Gabriel. Tá aparecendo? Pra Thalita tá aparecendo, então acredito que pras outras pessoas esteja aparecendo também. Ah, beleza. Vou começar fazendo oração, aí a gente já dá uma introdução e aí a gente já dá início, beleza? Beleza. Fechou? Senhor, meu Deus, obrigado por essa oportunidade de mais um dia e poder estar aqui na presença de todos aqueles, ó Pai, que querem ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor abençoe a vida de cada um e que essa palavra que a gente venha trazer hoje, ó Pai, seja edificante para cada um que ouvir. Assim, rogo, agradeço em nome de Jesus. Amém. A gente vai dar início sobre o tema Santidade é Precisa. Né? É baseado no livro, esse livro do grupo de pastoreio, do pastor Samuel Rocha, né? E a gente usa no grupo de pastoreio. Né? E se caso você não faz parte, né, que eles estão assistindo, não faz parte do grupo pastoreio, a gente recomenda participar porque é muito edificante. Né? Você aprende entre irmãos e a crescer entre irmãos. Né? E o tema desse livro é sobre santidade. Né? Vai tratar em 12 episódios, né, sobre a santidade. Eu vou deixar, para introdução, vou deixar dois livros, né, da Bíblia, que fica em Jeremias 17:9, né, e o
o outro é Hebreus 12:14. Jeremias diz assim, 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. E agora em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para a gente tratar sobre santificação, a gente tem que tratar sobre a nossa natureza caída e depravada. E a gente vai iniciar com o tema um problema chamado pecado. E o Michel é o nosso convidado, né? Michel pode se apresentar, né? E que Deus venha usar a sua vida para trazer esse estudo. Amém, amém. O som tá bom? Tá dando pra ouvir? Tá bom, tá. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Não sei que horas a pessoa vai ver esse vídeo, porque a live, acredito eu, que vai ficar salva para quem quiser assistir mais tarde, né? E para quem estiver assistindo, né? Me chamo Michel Richard, sou membro da Igreja Presbiteriana. Atualmente estou na Presbiteriana de Pinheiros, mas estou sendo transferido para a Presbiteriana Grande. Eu amo teologia, assim como o Gabriel. A gente gosta bastante de estudar teologia, de ler. E também sou aluno ali do Instituto Reformado de São Paulo. Bom, hoje vamos falar sobre santidade, como o Gabriel disse. E o primeiro ponto do tema sobre santidade é um problema chamado pecado. E com isso eu quero aqui rapidamente ler Romanos 5, versículo 12. Quem tiver com a sua Bíblia em casa, seja no celular, seja física. Estou lendo na versão NA. Vamos lá, está escrito assim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O que é o pecado? O pecado, ele é o alvo. E o alvo é agradar a Deus, pois fomos originalmente criados para Ele, para Deus, para a glória de Deus. Fomos criados para louvor de Deus, para que louvemos a Deus, para que glorifiquemos a Deus. Então, o pecado, de maneira objetiva, é você ser rebelde, é toda rebelião contra Deus. Porque a gente é o alvo de todas as coisas, amar a Deus com todas as nossas forças, de todo o nosso pensamento. E a partir do momento que a gente não ama a Deus, coloca qualquer coisa em primeiro lugar na nossa vida, no lugar de Deus, isso já é pecado. Quando nós nos deleitamos em algo acima do deleite de Deus, isso é pecado. E o pecado é ali no Jardim do Éden, o pecado do homem, e o pecado como posso dizer, ele foi passado para todos nós, porque Adão era o nosso representante. Quem já ouviu falar da teologia do aliancismo, a teologia da aliança, vai entender bem essa questão do representante. Deus sempre trata a humanidade com representante. E Adão era o nosso representante. E por causa do pecado de Adão, todos nós fomos afetados pela essa natureza pecaminosa. Então, qual é a extensão? A extensão do pecado que chamamos de depravação total, que é o primeiro ponto dos 5 pontos da graça, do calvinismo, significa que todas as nossas faculdades, todas as partes do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Ou seja, não significa que a gente é tão depravado quanto poderia ser. Não significa isso. Quando diz ter depravação total, a totalidade aqui significa que todo o nosso ser está afetado pelo pecado. De maneira que as nossas inclinações, que no Éden seriam livres, hoje elas não são livres e nem puras. Hoje não são livres nem puras. Por exemplo, se nós tivéssemos total livre-arbítrio, se nós tivéssemos as nossas inclinações livres, a gente poderia simplesmente dizer: eu não quero pecar, não vou pecar, e a gente conseguiria não pecar. Uma pessoa sem
inclinação, ela poderia passar uma semana, um mês, um ano, a vida inteira sem cometer um pecado sequer. Mas a gente sabe que isso não é a verdade na humanidade. As nossas inclinações nos levam à rebelião contra Deus. A nossa carne, o nosso ser deseja as coisas que desagradam a Deus, que vão contra a santidade de Deus. Então, a depravação total é exatamente isso. O pecado nos corrompeu de tal forma, nós fomos corrompidos de tal forma que a gente ama a corrupção. O ser humano caído, ele ama a corrupção. Então, o pecado, ele é isso. Ele é uma rebelião contra Deus, contra a santidade de Deus. Eu quero até citar Efésios 2, rapidamente. Efésios 2, vamos lá abrir aqui. Que vai dizer o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, essa é a situação da humanidade. Caídos, mortos em seus delitos e pecados, mortos em suas transgressões, inclinados totalmente para o pecado. As pessoas no mundo, elas amam o pecado. As pessoas no mundo, elas pecam porque elas têm prazer em pecar. As pessoas têm prazer na imoralidade, têm prazer na corrupção, têm prazer nas suas paixões carnais. E isso não preocupa essas pessoas. Isso não traz culpa para a consciência delas. E por isso que elas estão num estado de mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. Por causa do pecado. Por causa da natureza pecaminosa. Mas Cristo, ele fez uma obra maravilhosa. Que eu vou entrar agora. Romanos 5:1. Só para citar rapidamente. Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, Cristo, né, Deus elege o homem. Ele elegeu homens. E, em um determinado período do tempo, em algum momento da vida, ele regenera. O que é regenerar? Ele dá um novo coração. O Espírito Santo, ele entra na vida daquela pessoa através da palavra que é pregada, porque a fé vem pelo ouvir. E o coração da pessoa é regenerado. E com isso ela recebe o dom da fé, porque Efésios 2:10 vai dizer que a fé é um dom. A fé é um dom. E com isso, a pessoa, ela crê em Jesus Cristo e ela é justificada pelos seus pecados. Mas o que é justificada? E agora eu vou entrar rapidamente na questão da duplicação. Cristo, ele pagou eficazmente a culpa pelos nossos pecados. De que forma? Cristo, na cruz, imputou. O que é imputar? Imputar é colocar. Amputar é tirar. Imputar é colocar. Cristo imputou os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que haveriam de crer nele e que creram nele no Antigo Testamento, que creram nele na sua missão aqui, no período em que ele estava aqui, e que crerão nele, futuro. Ele imputou o pecado de todos eles, e na cruz ele experimentou a ira do Pai dessa forma, pagando eficazmente a culpa pelos nossos pecados. Então, dessa forma, nossos pecados foram quitados eficazmente, porque Deus, ele não deixa nenhum pecado para lá. Todo pecado que vai ser cometido vai ser condenado. Vai ser condenado. E os que creem em Jesus Cristo tiveram seus pecados condenados
na carne de Jesus Cristo. E toda obra, porque Cristo obedeceu perfeitamente toda a lei de Deus. Ele obedeceu perfeitamente todos os mandamentos. De maneira que ele amava o Pai acima de todas as coisas, a ponto de dizer que a minha comida, minha bebida é fazer a vontade do Pai, como Jesus mesmo disse. Tamanha a obediência perfeita de Jesus Cristo. E essa obra maravilhosa, essa obediência perfeita que seria necessária para uma pessoa ser salva, Cristo imputa em nós, de maneira que somos justificados, nos tornamos justos por causa da justiça de outro, que é Cristo. De maneira que a nossa por obras, mas não as nossas obras, as obras de Cristo. Então, tendo falado nisso, a gente entra na questão da santificação. Porque sem a obra de Cristo, sem Cristo ter pago eficazmente a culpa pelos nossos pecados, sem nos tornarmos justos por meio da justiça de Cristo, nos tornarmos justificados pela fé, jamais conseguiríamos viver em santificação. E santificação, o verbo aqui já deixa claro, é uma coisa que está correndo. Nós somos chamados de santos e ao mesmo tempo pecadores, como Martinho Lutero mesmo dizia, né? Justos e pecadores ao mesmo tempo. Porque somos pecadores, porque a gente temos a natureza pecaminosa, mas somos justos porque Cristo nos justificou. De maneira que quando Deus olha para nós, quando o Pai olha para nós, ele vê Cristo, porque nós fomos justificados por meio da obra de Cristo. Então, a santificação, ela só é possível por causa da obra de Cristo. Se não fosse a obra de Cristo, não haveria santificação. E aí eu vou citar agora 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Bom, vamos primeiro dizer o que não é santificação. Porque no meio evangélico atual, às vezes, muitas das vezes, existe uma ideia errada do que é a santificação. A santidade não... Passou um carro aí do lado. A santidade não tem nada a ver com usos e costumes. Então, primeira coisa, santidade não tem nada a ver com usos e costumes. As igrejas que dizem que santidade, que santificação é você seguir regrinhas de usos e costumes, ela não entendeu o que é a verdadeira santidade. Caminhar em santidade não é isso. Caminhar em santidade não é você não colocar piercing, batom vermelho, esmalte vermelho, uma mulher usar calça, o homem ter barba, cortes de cabelo ou a pessoa usar bermuda. Não é isso. Santificação não é você ser uma pessoa que segue essas regrinhas. De que, eu não uso piercing, eu não uso batom, eu não vou pra praia, não uso bermuda, durmo de calça, durmo de terno, como tem alguns casos aí. Isso não é exemplo de uma pessoa santa. Isso não é exemplo de uma pessoa santa. Santificação não é isso. Não é isso. Também não tem nada a ver com isolamento, como os monges faziam, né? Os monges, eles perceberam a corrupção da carne, né? Perceberam que as coisas do mundo chamavam a atenção deles. Então, eles foram para os monastérios para que lá eles ficassem isolados do mundo, totalmente isolados do mundo, e assim lessem a Bíblia, escrevessem livros, etc. tal, e assim eles poderiam não mais pecar. Porém, eles viram que não era bem assim. E o pecado estava neles. O pecado não é uma coisa como Pelágio acreditava, dizia, né? O pecado não é uma coisa que se aprende. O pecado é uma coisa que está dentro de nós. Uma coisa que está no nosso coração. A natureza pecaminosa está em nós. Infelizmente, estamos infectados por essa natureza pecaminosa. Então, não tem a ver somente com as coisas ao redor. Mas se tem pecado, coisas ao redor, a culpa é nossa. A culpa é nossa.
Porque o mundo está o que está por causa de nós, por causa da raça humana pecadora que blasfema contra Deus. Então o pecado não tem nada a ver, a santificação não tem nada a ver com isolamento. Você se isolar do mundo não vai te fazer uma pessoa mais santa. E também não tem nada não tem nada a ver com outra diversão, como jogar futebol, ir a cinema, teatro, etc. Tal. E aí eu vou citar aqui Colossenses 2. Vamos lá para Colossenses 2, carta de Paulo aos Colossenses. Cadê você? 2. A partir do verso 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. E não reduz a cabeça a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado aos ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. E é verdade. Tem pessoas de algumas igrejas, que elas se baseiam nas suas ordenanças, nos seus costumes, nos seus exageros, dizendo que recebeu uma visão de Deus, recebeu uma visão, o anjo, e pessoas cheias de orgulho. Versículo 20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm até aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então, uma pessoa pode ser bem arrumada, terno, não usar batom, piercing, sabe? Não tem barba, mas isso não adianta nada contra a luta, na luta contra as inclinações da carne. Nada. A pessoa pode ser a mais austera, né, possível contra o seu corpo. Isso não vai ajudar em nada nas suas inclinações pecaminosas. Então, essas coisas não são santificação. E agora eu vou entrar. O que é santificação? A santificação é uma busca em viver dentro dos padrões de Deus. Por quê? Veja bem, olha o que o texto diz. Vou voltar lá para 1 Pedro 1,15 de novo. Vou voltar rapidamente para 1 Pedro 1,15 novamente. Olha o que ele diz. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também. Ou seja, qual que é o padrão que o apóstolo Pedro está usando aqui? Assim como Deus é santo, sejam santos. Então, o padrão da santidade é a santidade do próprio Deus. Do próprio Deus. E isso também você vai ver em Levíticos 11:45, que para não ficar muito longo não vou citar aqui o texto, mas você pode ver Levíticos 11:45, 19, versículo 2, capítulo 20, versículo 7, capítulo 20, versículo 26, capítulo 22, versículo 16. Todos esses textos vão dizer: sou santo. Sede santos porque o seu Deus é santo. Sede santo porque Deus é santo. Então, o padrão da santidade é Deus. A santidade de Deus é o padrão para nossa santidade. Porque Deus é santo, nós devemos ser santos. Porque Deus, a sua santidade como posso dizer, ela é tão infinita, magnífica, nós devemos buscar a santificação. Então devemos olhar para a santidade de Deus, pois devemos ser como um pequenino observando o Pai, a fim de imitá-lo na sua conduta. Então, um exemplo de como seguir o padrão de santidade de Deus é a própria palavra, que vai ser o último ponto que a gente vai ver da suficiência das Escrituras. Mas a própria
palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, sem estudo da palavra de Deus, sem a leitura e meditação, você não vai saber o caminho correto da santificação. Porque se o padrão da santidade é Deus, então a gente precisa ver quais coisas Deus ama, abomina e devemos buscar imitá-lo. Vejamos bem. Lá em Abacuque 1,13, vai dizer que Deus é puro de olhos, que ele não suporta a maldade e a opressão. Com isso, o padrão que podemos aplicar na nossa vida e busca por santidade é analisarmos se nossos olhos amam a impureza e a imoralidade, se os nossos olhos não se embeberem de lágrimas por conta da injustiça e opressão. Devemos, em nossa caminhada de santidade, rejeitar veementemente com nossos olhos aquilo que é malicioso, maldoso e opressivo, porque o próprio Deus abomina essas coisas. O próprio Deus não suporta o mal, a opressão, a impureza. Então, devemos buscar também analisar se os nossos olhos se agradam daquilo que não agrada os olhos de Deus. E o próprio Cristo diz no Sermão do Monte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, um dos padrões da santidade de Deus é que devemos imitar e não nos comprazer com a maldade, com a injustiça, e pelo contrário, devemos detestá-la, pois o nosso Deus detesta olhar a maldade. Como Judas 1,23 também, que eu vou citar aqui, também vai dizer: salvem outros arrebatando-os os do fogo, quanto a outros sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, a lei eterna e moral é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o pensamento. Ou seja, amar a Deus acima de tudo. Tê-lo em primeiro lugar. Então, a santidade, a santificação, ela é possível quando a gente observa essa lei eterna e moral que é amar a Deus acima de todas as coisas. E você amar a Deus acima de todas as coisas vai ter consequências. Quais as consequências disso? É que você vai amar o próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, a consequência é que você vai olhar para o seu próximo e vai amá-lo. A consequência disso é que você não vai se sentir bem com o pecado, porque o pecado vai contra a santidade daquele a quem você ama. Então você não vai gostar daquilo. Você vai buscar se livrar daquilo. Você vai buscar a modificação daquilo. Então, isso entra até na questão da modificação do pecado, que vai estar lá em Romanos 6, versículo 3, que eu também quero citar. Romanos 6, versículo 3, que vai dizer o seguinte: ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E lá no versículo 6, ele vai dizer também: sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos também que viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós consideres mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha aqui, ele fazendo uma comparação nossa com Cristo. Porque Cristo é Deus. O nosso padrão de santidade é a santidade de Deus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, novamente, o sacrifício possibilita a santificação. Com isso, nós devemos olhar para isso, crendo, buscar a santificação. Porque
só é possível por causa da obra de Cristo. E a mortificação do pecado, nós estávamos com Cristo. Nós estávamos com Cristo ali. Naquele momento, Cristo estava pagando eficazmente a nossa dívida para com o Pai. Então, a santidade, voltando a dizer, o padrão é Deus, devemos imitar Deus, devemos odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que a Deus ama. E devemos buscar a mortificação do pecado. Porque a santificação é isso. Santificação não é questão de esmalte, questão de batom, questão de piercing, questão de bermuda, mas amar aquilo que Deus ama e abominar aquilo que Deus abomina. Então, devemos mortificar o pecado, devemos todos os dias lutar contra o pecado, não permitir que a nossa natureza pecaminosa venha vencer, venha ser o lado vencedor dessa grande luta contra a carne. E uma das coisas que também pode dizer como que ajudam nesse meio de santificação também são as amizades. Isso mesmo. As amizades também, elas são meios para a nossa santificação, para a progressão da nossa santificação. Por exemplo, olha Salmos 1. Lá para Salmos. Diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. E olha também lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Então, as más companhias corrompem os bons costumes. Uma das disciplinas que são também espirituais é você se cercar de pessoas cristãs, de boas amizades que vão te ajudar na sua caminhada cristã, porque não adianta nada você querer ser uma pessoa santa, você querer a progressão na santidade, se a sua roda de amigos são pessoas que falam besteira, falam palavrão, fica contando piada suja, que vive uma vida desregrada, porque a nossa carne, ainda em nós, há natureza pecaminosa. E se a gente não mortificá-la, se a gente não buscar mortificar os nossos pecados, e a gente ficar dando alimento, porque isso também é alimentar a nossa carne vai sobressair o nosso espírito. Então as boas amizades, elas também são necessárias para essa progressão da santificação. Porque se você tiver mais amizades, se você tiver amizades que só te levam para o pecado, não adianta. Você vai falhar na sua vida de santificação. Você vai falhar. Claro, você tem que pregar para eles. Você tem que pregar para eles, trazer eles para Cristo. Mas lembre-se, não dê pérola aos porcos. Se você está ali, está vendo que você está falando de Cristo e não está surtindo efeito, não permaneça nessa roda de amizades, mas porque você sabe que eles podem te levar para um mau caminho. Você sabe que eles não vão te ajudar a progredir na sua vida de santificação. O outro ponto é oração e leitura da palavra. Eu vou citar aqui Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então, a oração era extremamente necessária para a santificação. Uma vida sem oração, sem uma busca por comunhão a Deus, não vai adiantar você tentar buscar a santificação. Você não vai conseguir, você vai falhar. Você precisa orar. Você precisa estar em contato
com aquele que é o nosso padrão de santidade, que é Deus. Então, sem uma comunhão com ele, como iremos progredir na nossa vida santa? Porque é bem verdade que as pessoas que estão aos nossos redor, elas nos influenciam as nossas atitudes. Até voltando para a questão da amizade, influencia a nossa atitude. Se a gente anda com um determinado tipo de pessoas, pode ter certeza que a gente vai ser influenciado e irá influenciar aquelas pessoas. Então, se a gente viver caminhando com Deus, uma vida de oração, a gente vai ser transformado. A gente vai começar a amar aquilo que Deus ama. A gente vai começar a ser influenciado por Deus, pela sua própria palavra. Então, a oração e a leitura da palavra de Deus é necessário para a santificação. É o coração da santificação. Orar e ler a Bíblia. Pega água, por favor. Não é só orar, mas também ler a Bíblia. E também não é só ler a Bíblia sem oração. Por quê? Porque existem pessoas que elas oram, acordam de madrugada, oram bastante, mas elas não leem a Bíblia, não têm conhecimento da Bíblia. E elas podem correr o risco de ser que nem o fariseu, lá de Lucas 18:1. Por exemplo, lá em Lucas 18:1, vamos lá. Cadê aqui? 18:11, quer dizer, desculpa. 18:11 disse que tinha dois homens que foram ao templo orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho, etc. Tal. Então, obrigado, vida. Uma pessoa que ora sem conhecimento da palavra de Deus, ela pode orar e pedir coisas que Deus, ou orar, na verdade, que é uma oração que não agrada a Deus. Como o Tiago também vai dizer: orais, não recebeis, pedis, não recebeis, porque orais mal, porque pedis maus, para os seus próprios deleites, para os seus próprios desejos. E, por outro lado, também, uma pessoa que só lê e tem conhecimento ali da palavra de Deus, como um cabeção, que lê bastante e tal, mas ele não tem uma vida de oração, ele nem sequer ora a Deus, a oração dele é só para almoçar, só aquela oração de agradecimento pela comida, ela não tem uma vida de oração. Essa pessoa ela está lendo, conhecendo de Deus, mas não está tendo relacionamento com Deus que ela está conhecendo na Bíblia. Ao Deus que ela está lendo na Bíblia, que ela está aprendendo. Então, as duas coisas são inseparáveis. Eu não lembro se foi o Leonardo Ravel, eu não sei falar o sobrenome dele, vocês sabem falar, que eu não sei falar o sobrenome dele, não. Sabe falar o sobrenome dele? O Leonardo Ravenil? Esse negócio aí. Se eu não me engano, foi ele que disse que uma vez perguntaram para ele o que é mais importante, a oração ou a leitura da palavra. Ele disse assim: o que é mais importante para um passarinho, a asa esquerda ou a asa direita? Então, não tem como. As duas coisas são necessárias, as duas coisas se complementam, são importantes. Né? E tem pessoas também, um exemplo de pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus é porque existem pessoas, e até casos que eu já ouvi falar, pessoas que acabaram de orar, se levantaram da oração e começaram a brigar, começaram a ter discussões com as pessoas da sua família, começaram a discutir, começaram a ficar brava. Aquelas pessoas que levantam daquela oração e alguém pisa no pé dela, nossa, a oração de 1 hora dela foi pro ralo, entendeu? Então, assim, oração, leitura da Bíblia, porque você tem que orar de acordo com o que a Bíblia nos orienta. Então, assim, leitura das Escrituras e meditação também. É necessário também a leitura e a meditação. 2 Pedro, vamos lá para 2 Pedro. Capítulo 3, verso 14. Por essa razão, amados, esperamos essas coisas. Esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como a oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Paulo diz aqui:
o Pedro diz aqui que a gente devemos nos esforçar para sermos encontrados por Deus, sem mácula, sem culpa, em paz. É claro que a gente peca, infelizmente, mas a gente, como Martinho Lutero mesmo ensinou, devemos viver uma vida de arrependimento, né? Devemos viver uma vida de arrependimento. Deixa eu ver aqui. Então, ele vai até continuar aqui, já entrando quase no último ponto, que no versículo 16, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as cartas, ele está falando aqui de Paulo, nelas há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparam, ou deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que ninguém seja arrastado pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, devemos ser diligentes na leitura, no estudo da palavra, e devemos tomar cuidado, porque uma má interpretação das escrituras, como os falsos profetas fazem, nos faz cair no legalismo, no libertinismo, no liberalismo, em qualquer posicionamento que fere a suficiência das escrituras. Por isso que devemos tomar cuidado, porque já naquela época de Pedro já tinha pessoas que estavam querendo deturpar as cartas do apóstolo Paulo para o seu bel prazer e trazendo isso destruição para as pessoas, fazendo com que as pessoas acabassem sendo condenadas por causa dessa má interpretação das escrituras, por causa dos ensinos errados e heréticos que eram trazidos, deturpando o texto das escrituras, isolando o versículo. Lembrando que quem que a gente lembra que primeiro isolou os textos, né, usou de maneira isolada, foi o próprio diabo na tentação contra Jesus, né? Tentando Jesus, ele usava texto fora de contexto. E Jesus, ele usou texto com contexto ali para vencer Satanás. Então, voltando a recapitular. Santificação, padrão é Deus. Devemos nos cercar de boas amizades. Devemos ser diligentes em orar e em ler as escrituras. E devemos tomar cuidado em ler as escrituras e estudá-las para a gente não ser enganados por pessoas que dizem ser santas e não são. Para que a gente não venha cair em erros, em armadilhas, como a gente vê em algumas seitas por aí. E agora entrando, de fato, na questão da suficiência das escrituras, eu quero citar aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Estou usando a Bíblia do computador aqui, e os negócios não são na ordem. 2 Timóteo, capítulo 3. E o Michel, só, só ressaltando, né, o que você falou sobre santidade, né? 1 Pedro, capítulo 1, do verso 22 e 23, ele fala, né? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Em todo momento a palavra ela é a essência, um crente, um cristão da santidade. Sim, verdade, é isso mesmo. Então, devemos sempre, como você disse, né, buscar a santificação, e outra, como você disse, né, a mente. Então, isso também até entra na questão das amizades, das coisas que a gente observa, do que a gente se alimenta no dia seguinte. Falo de alimento no sentido das coisas que a gente olha, observa, assiste. Se a gente fica o dia inteiro ouvindo música ruim, se a gente fica o dia inteiro vendo coisas no Instagram, no Facebook, YouTube, coisas ruins que não agrada, se a gente fica o dia inteiro ouvindo piada suja, coisas sujas,
o dia inteiro nisso e a gente não enche a nossa mente com a palavra de Deus, não adianta. A nossa santificação vai falhar, vai falhar. Porque a gente está alimentando a carne, né? A gente está alimentando o pecado. A gente está alimentando o pecado, né? Então, a nossa mente, ela precisa ser alimentada diariamente com a palavra de Deus, com as coisas relacionadas a Deus. A gente não pode também só deixar de ouvir o sermão somente no domingo. Não podemos deixar para ouvir a palavra de Deus somente no domingo. Na semana, por isso que é até importante os PGs, os grupos de PGs que temos na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também na Vargem Grande, onde eu estou agora, do reverendo Tiago e o seminarista Luiz, que geralmente fica na frente, também o Thales, eu acho que eles não estão na live. É muito importante porque o PG, alguns PGs, eles pegam a pregação de domingo e eles voltam a aplicar, voltam a explicar aquela pregação, ou pegam temas, pegam livros para explicar, para cada vez mais infundir na mente das pessoas a palavra de Deus. Porque o nosso culto a Deus e o nosso aprendizado acerca das coisas de Deus não devem ser somente no domingo. Não deve ser somente no domingo. Mas todos os dias devemos buscar a Deus e devemos, na semana, ouvir mais da palavra de Deus, seja um sermão na internet, devemos ler bons livros e principalmente as Escrituras. Todos os dias devemos ler as Escrituras e orar. E, durante a semana, ler um bom livro, ser diligente nos nossos devocionais, porque dessa forma a gente vai progredir mais espiritualmente. E tome cuidado. Eu estava lendo ontem, não, acho que foi antes de ontem, no livro que eu estou terminando de ler, que minha esposa me deu, do Joe Bick, a Espiritualidade Reformada, porque há um perigo também em pessoas que acham que a sua vida santa, a sua santidade já está no ponto top e ela está totalmente satisfeita com as suas vidas, com a sua santificação. Isso é um perigo também. Porque a gente sabe que nós que buscamos, todos os cristãos que buscam diligentemente a questão da santificação, que quanto mais ele progride nessa questão da santificação, mais sensível ao pecado ele fica. De maneira que quando ele peca, quando ele falha, ele sente tristeza. Por isso, ele sente tristeza por isso. Então, uma pessoa que diz que está numa santificação tal em que ela não como posso dizer, ela não nem sequer presta atenção nos seus pecados porque ela acha ou julga que ela não está mais pecando, né? Isso é um perigo. Ela tem que tomar cuidado para ver se ela está sensível ao pecado e às lascívias e às inclinações que não devemos alimentar nos nossos corações. Então, isso também serve até, como posso dizer, de consolo para algumas pessoas que às vezes temem em não ser salvas ou não têm a certeza da salvação. Porque a certeza da salvação, ela não é proveniente de uma vida 100% sem falhas. Não. A nossa certeza da salvação é porque Cristo fez aquilo que nós não podíamos fazer. Aquilo que era impossível para nós fazer. E nós devemos olhar na nossa vida o fruto. Nós devemos olhar na nossa vida se a gente busca e ama agradar a Deus. Porque tem pessoas que até buscam agradar a Deus, mas elas não amam aquilo. Elas sabem, eu vou para a igreja, mas nossa, como eu queria ficar em casa. Não. Nossa, eu vou para a igreja, mas eu vou empurrado, sabe? Mentir é pecado, eu não vou mentir não, mas eu queria. Pornografia é pecado, né? Mas seria tão bom se não fosse. Mas será que, ainda mais quando aquelas pessoas pesquisam, será que isso aqui realmente é pecado? Não, mas será que tem uma saída, uma porta aqui para saber? Não, tem alguma forma de eu fazer isso aqui sem que seja pecado? É porque a pessoa ela não está querendo saber de Deus, ela não está querendo saber daquilo que Deus ama e daquilo que Deus abomina. Ela quer pecar, porque ela ama o pecado. Ela quer viver nessa vida. Se ela pudesse, quando, por exemplo, eu era pré-adolescente, e eu creio que eu não era nessa época
convertido de fato, apesar de ter nascido na igreja, se acontecesse alguma coisa que não desse para ir para a igreja no domingo, sei lá, deu um problema no carro, não sei o que, aconteceu alguma coisa, meu filho já ficava feliz e ia jogar videogame. Já ia lá, não, agora, que bom, vou jogar videogame aqui, entendeu? Uma pessoa que é convertida, que ama a Deus, ela fica triste por não conseguir ir para o culto, porque é um dia importante para ela. É um dia importantíssimo para ela. Ela quer estar lá, ela quer estar na comunhão dos irmãos, ela quer é, viver, né? Ela quer cultuar a Deus e estar do lado dos irmãos. E agora, 2 Timóteo 3,16, que a live está ficando bem grande, né? Bem extensa. Já está quase chegando a 1 hora de live. Vamos lá, já caminhando para o final. Versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, olha só, ela é inspirada por Deus para ser útil, ela é útil para o ensino. Ou seja, como é que eu vou ser ensinado sobre o que eu devo fazer? Pelas Escrituras, que é inspirada por Deus, que é a própria palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Para a repreensão, se eu estou errado, se eu estou em alguma coisa que eu tenho que resolver na minha vida, se tem alguma coisa que não está legal na minha vida, as Escrituras, ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino para a repreensão e para a correção, que além de eu saber através das Escrituras aquilo que eu estou errando, ela também tem aquilo para me corrigir, para que eu seja educado para a educação na justiça, para que eu seja educado na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra. Olha o que Efésios 1, um dos meus versículos favoritos das Escrituras, Efésios 1, vai dizer, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Por que nele? Porque ele é o padrão da santidade, escolheu nele. Para o quê? Por que Deus nos escolheu nele, em Jesus Cristo? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, Deus, ele não nos escolheu, não nos predestinou em Jesus Cristo, não nos escolheu em Jesus Cristo, nos abençoou em Jesus Cristo, para simplesmente, agora vocês estão salvos para sempre, pode viver a vida que vocês quiserem. Pode viver que vocês nunca vão perder a salvação, já que vocês nunca vão perder a salvação, então vocês podem viver da forma que vocês quiserem. Não, 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 não. A eleição e a predestinação é justamente para que a gente seja santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos chamou para sermos exemplo, para sermos exemplos na busca da santificação. E aqui a gente vê que a santificação ela não é o caminho para a salvação. Não, 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 não. A santificação não é o meio de que eu vou ser salvo. A santificação é a consequência de uma pessoa que realmente foi salva. A santificação é a consequência, o que mostra de fato que a pessoa foi chamada por Deus. Foi chamada por Deus. Então, uma pessoa que vive uma vida desregrada, vive uma vida de pecado, não quer saber de nada, e diz que, mas eu fui eleito, fui predestinado, foi eleito para quê? Foi predestinado aqui para o inferno? Só se for. Porque uma pessoa eleita e predestinada de fato, ela foi chamada para santificação. Deixa eu ver aqui. E lá também
Isaías, ó, só poderemos saber o caminho certo para a santidade se antes conhecermos o verdadeiro Deus, cuja santidade é descrita no grau superlativo, no grau mais elevado. Ou seja, lá em Isaías 6, versículo 3, diz que Deus é santo, santo, santo. Nenhum lugar da Bíblia vai dizer que Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Nenhum lugar da Bíblia vai dizer que Deus é irado, 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 justo, justo. Diz que ele é santo, santo, santo. E claro que a santidade vai trazer consequências todos os outros atributos de Deus, porque a santidade de Deus mostra quem Deus é. Deus, ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Então, por isso o pecado é uma coisa tão grotesca, tão blasfema contra Deus, porque ataca justamente a santidade de Deus, que é o único atributo de Deus na Bíblia que aparece no grau superlativo. Santo, santo, santo. Então, devemos ser corrigidos, ensinados e guiados através da palavra de Deus, que desta forma o Espírito Santo, usando a palavra de Deus, vai falar conosco e vai nos instruir. Pois os nossos atos de santificação pessoal só serão possíveis se formos cuidadosos para com a nossa vida diante de Deus, com leitura, oração, observando as coisas ao redor, remindo o tempo, como Paulo vai dizer também, porque esse é o caminho para uma vitória maior, uma vida mais com uma maior progressão na santificação. Não significa que enquanto estamos nessa vida vamos ser perfeitos, no sentido de não mais pecar, que vamos conseguir de fato se libertar totalmente da nossa natureza pecaminosa, não nessa vida, somente na glorificação. Mas uma pessoa, veja bem, uma pessoa que não ama a santificação, por que ela quer estar no céu? A santificação só aumenta o nosso desejo pela glorificação. Quanto mais nós caminhamos na santificação, quanto mais caminhamos na santidade, mais a gente se aborrece e se entristece com o pecado e mais desejamos que um dia o pecado seja extirpado. Mais desejamos que o nosso ser seja transformado, glorificado, para que não tenhamos mais o pecado, que tenhamos total ausência da natureza pecaminosa. Então a pessoa que ela ama o pecado, o que ela quer fazer no céu? Ela sempre amou o pecado, ela sempre quis o pecado, ela ama essas coisas, então para que ela quer ir para o céu? Mas uma pessoa que caminha em santificação, ela ama e ela quer a glorificação. Ela não está sendo empurrada, puxada pelos cabelos, indo porque eu estou indo para o céu contra a minha vontade. Não, uma pessoa que foi chamada, que foi eleita, que foi predestinada e que com isso, com consequência disso, ela está caminhando em santificação, ela quer isso. É o desejo do coração dela, porque ela ama as coisas de Deus. Por isso que ela quer estar nesse momento final e maravilhoso e eterno que vai ser o novo céu e nova terra. Esse momento, como o cantor, que eu esqueci o nome agora, Rodolfo Abrantes, naquela música dele, o dia que será para sempre. O dia que será para sempre. Para sempre. Que quando estaremos com o nosso Deus, no novo céu e nova terra. Então, que não sejamos um moralista, achando que ser uma vida de oração, de leitura, mas que eu sigo aqui usos e costumes, que não sei o que, eu sou uma pessoa santa, merecedora, pior ainda quando a pessoa fala que é merecedora. Isso não é santidade. E por último, antes para me encerrar minha parte aqui, que eu vou voltar para o Gabriel, eu quero ler João 17, 17, 17. 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, isso aqui encerra o assunto. Qualquer moralista, qualquer pessoa legalista que de usos e costumes, que nunca leu a Bíblia inteira, porque tem crentes que estão 20 anos na igreja e nunca leram a Bíblia inteira. Isso aqui
exemplifica, resume tudo. Santifica-os na verdade. O que é verdade? A tua palavra é verdade. Então, sem a palavra, não podemos caminhar na santificação. E com isso, passo para o meu brother Gabriel. Pode falar. A gente vê o quão bom é falar da palavra de Deus, né? Principalmente quando é sobre santificação, sobre estarmos mais próximos de Deus, né? Independente das nossas falhas, a gente vê o quão necessitada a gente somos de Deus, né? Porque a gente olha para este mundo e a gente fala, não tem jeito. Mas quando a gente olha para Cristo, né, a gente vê que há jeito, né? Porque ele quem trouxe, né, a salvação. Ele veio ao mundo, venceu o mundo e falou: vocês vencerão, né, o mundo. E a gente só vence o mundo por meio de Cristo, né, por meio da palavra. É igual foi citado, né, os três pontos, né, estão do pecado, a questão da santificação e a questão da suficiência das escrituras, que são pontos que hoje em dia, né, a gente vê que a sociedade, até mesmo, né, a gente vê pessoas, né, falando, não, seu pecado não precisa você confessar, não. Deus te ama do jeito que você é, né, não precisa mudar. Ah, isso não é pecado. É, não, você pode viver a vida que você está, que Deus é amor. Sendo que a Bíblia fala, negue o homem a si mesmo. A Bíblia, em todo momento, fala para nós negarmos a nós mesmos, porque a gente não é digno, né, da misericórdia de Deus. É porque Deus é santo. E a gente vê, né, citado em Isaías 6,3, santo, santo, santo. E a Bíblia fala, sem a santificação ninguém vê a Deus. É o quê? Você negar a si mesmo todos os dias. Né? Você, igual Martim Lutero fala, né? Eu achei que eu tinha matado o velho homem no batismo, é que eu tenho que matar ele todos os dias, né? Porque, querendo ou não, ele tenta nos coagir, né? Por conta da nossa inclinação, a nossa natureza, Já a depravação nos sabia nadar, afetou de uma. É, mas tipo, já sabia nadar. é, e, e a gente vê, né? Com isso é presente, né, na nossa vida. Se a gente não nos dedicarmos a Deus, né? Em Filipenses ele vai tratar pra gente o que? A cada dia, né? Vou até abrir aqui, a gente, ele vai tratar aqui, que eu esqueci onde tá. Ele vai tratar da. Ah, aqui achei. É 2:12. O desenvolvimento da salvação. Né? E ele vai tratar todos esses pontos. Né? Desde das nossas inclinações até a questão da santificação. A gente caracteriza o que? A questão da criação, queda, redenção. Né? E a glorificação que será no grande dia. Né? E a gente, todos os dias, a gente deve colocar em prática, né? Não só igual o Michel trouxe, né? Esse estudo. A gente tem que todos os dias negar nós mesmos, né? Confessar a Deus a nossa fraqueza e pedir a Ele graça, né? Para que nos santifique dia após dia, pois os dias são maus, né? E que Deus venha, através dessa palavra, né, trazida, que Deus possa abençoar a vida de cada um, que possamos a cada dia colocar em prática a santificação, né? E que a gente, através disso, né, nosso desenvolvimento venha ser para a glória de Deus, pois
desenvolvimento da nossa salvação é uma obra-prima do Cristo Redentor, a qual hoje, no dia de hoje, né, muitos comemoram a, a, né, Sexta-feira Santa, mas muitos só comemoram, mas tipo, você não trazer isso, o que levou a esse dia, né, a comemoração desse dia, qual o significado desse dia, uma sexta-feira, né, numa sexta-feira uma pessoa inocente, um homem inocente morreu, por intermédio de muitos. João 10 ele trata sobre isso. Né? Ele veio para as suas ovelhas. Né? Ele veio dar vida às suas ovelhas. Que possamos a cada dia pôr em prática a santificação, né? E buscar em Deus a graça. Né? Queria encerrar essa live com uma oração, Michel. Se você puder Amém. fizer essa honra. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, meu Deus, por essa live, por esse momento em que nós vimos a mais a Sua palavra, aprender de Ti, e que nós vimos, Senhor, que precisamos, Senhor, olhar para Ti, para que nós, de fato, consigamos caminhar nessa vida de santidade, Senhor. Como o salmista mesmo diz, ó Deus, sonda o nosso coração, Senhor, para ver se há algum caminho errado, algum caminho mau, Senhor. E guia-nos, Pai, pelos caminhos da eternidade, meu Deus. Que nós venhamos, Senhor, guardar a Sua palavra em nosso coração, para que a gente não venha pecar contra Ti, Senhor, meu Deus. Que venhamos sempre, meu Deus, confiar em Cristo, Seu Filho, para a nossa salvação. Que não venhamos, Senhor, confiar nos nossos méritos, que não temos, em nossas melhores obras, pois todas elas são sujas e maculadas pelo pecado. E lembrar sempre que é pelas obras de Cristo, é pelas obras de Cristo, pela obra de Cristo na cruz, seu Filho, que conseguimos, Senhor, caminhar em santificação. Ó, meu Deus, peço, Senhor, que o Senhor nos guie todos os dias para que nós venhamos ser cheios do seu Santo Espírito, pois é uma ordem sua, Senhor. E sabemos que o seu Santo Espírito é um Espírito excelente, maravilhoso, santo, sem mácula, puro, ó Deus, porque é seu próprio Espírito, porque é o Espírito Santo, o nosso Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor. Nos enche, Senhor, do seu Santo Espírito e nos guie na sua palavra. Nos guie, Senhor, para que a gente venha, Senhor, ser diligente em observá-la, que venhamos tê-la em nossas mentes, em nossas bocas também, para que estejamos preparados a todo instante, Senhor, até quando nos perguntar acerca da nossa fé, que venhamos estar preparados, Senhor, com a sua palavra em nosso coração, em mente e nos nossos lábios, para que a gente venha falar de Ti, meu Deus. Venhamos falar de Ti. E que não seja somente nessa live, mas que seja na nossa vida, que venhamos sempre falar de Ti, sempre desejosos a aprender da Sua palavra, sempre querendo buscar mais de Ti, Senhor, meu Deus. Peço que a todos que estão ouvindo essa live, sejam agora ao vivo, sejam depois, Senhor, quem está nesse momento, que entrou apenas nessa parte da live, ó Senhor, crie no coração dessa pessoa um desejo intenso, ó Deus. Cria nessa pessoa a necessidade, meu Deus, de ler a sua palavra. De ler a sua palavra assim como o Senhor criou em mim, Senhor, há alguns anos atrás. O desejo de ler a sua palavra, o desejo ardente de ler e conhecer mais de Ti. Crie no coração dessas pessoas, meu Deus, e guia elas para o seu propósito, que o seu propósito, eu sei, meu Deus, sabemos que é excelente, que é perfeito, Senhor, meu Deus, porque o Senhor não faz nada em vão. Dos seus lábios nunca saiu uma palavra em vão, ó Deus. Por isso também que venhamos a buscar que de nossos lábios não saiam palavras tolas, palavras que venham a nos condenar, mas que os nossos lábios sejam palavras prudentes, sensatas e principalmente cheias da sua
palavra, Senhor. Com isso, eu te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É só para concluir aqui, né? A gente está baseando a nossa live nesse livro, né? Santidade. Coloca mais pra cima. Mais pra cima. Samuel Lopes. Quem quiser comprar, onde está E disponível? tá na da Ision, né? Na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tem Tem um site o também. site, né? Tem o site da Ision. E uma boa Páscoa a todos, né? E possamos lembrar que a Bíblia fala: seja santo porque Ele é santo, né? Seja santo porque Deus é santo. E uma boa tarde a todos, né? Deus abençoe. Baratinho, né? 9,90. Deus abençoe a todos.